Olá, boa noite. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Boa noite a todos. Olá, Juliano. Sejam bem-vindos, pessoal. Olá, Luciano Manfroy, prazer tê-lo aqui. Grace, oh, que ótimo vê-los por aqui. Sejam bem-vindos, todos com vinho, espumante, como estão? Eu tô ansiosa hoje, um dia especial, né? Vai ser muito boa essa live. Vamos mandar nossas tacinhas aí, nosso código. Vamos aguardando o pessoal chegar, que eu tenho certeza que hoje nossa live vai encher. Espumante, isso aí. Eu tô com vinho. Vinhote. Bom, vale tudo, né? Vinho, espumante, mas tá certo. Vamos aguardando o pessoal, né? Como de costume, eu sempre deixo uma musiquinha aí de introdução para o pessoal chegar, né? Que sempre o pessoal Vilaprando. Obrigada aí, seu Honório, seja bem-vindo. Joel. Espumante, isso aí, né? Pois é. Isso aí, honrar, né? Honrar. Honrar nosso anfitrião. Bom, pessoal, quem ainda não convidou os amigos, vamos convidar aí os amigos também, trazer o pessoal para aumentar nossa audiência aqui hoje nessa live, né? Isso aí, tem que ser Xandão. Já vamos entrar ao vivo com o Juliano. Só mais um pouquinho e aí a gente já chama. Bom, gente. João, Pablo, Gilson, Chiquinho, Diego, sejam bem-vindos. Isso aí, dá tempo de encher a taça de Xandão. Dá tempo sim. Tá finalizando a música, vamos lá. Enche rapidinho. Bom, gente. Vamos lá. Bom, Juliano, se quiseres mandar o pedido de solicitação para participar aqui ao vivo, aí a gente já pode começar. Vamos aguardar. Já estamos conectando. Olá, boa noite, Juliano. Prazeraço estar aí com todo mundo aí, um monte de gente conhecida, amigos, colega de trabalho. Prazer enorme estar aí com vocês. Muito obrigada, Juliano. Prazer, muito prazer mesmo te ter aqui nesse meio digital, né? Consegui trazê-lo para cá. Mas não hesitou logo a primeira vez, já convidei, aceitou, né, de primeira, não teve problema.
É uma coisa estranha, até estava comentando, né? Normalmente a gente conversa de pé, explicando alguma coisa e tal, e agora o cara está sentado, né? Fica uma coisa bem diferente. Mas vamos lá. Sim, a gente tem que se adaptar, né, Juliano? É isso aí. É isso aí. Estou me sentindo como se fosse dar, sei lá, fazer uma prova ou pela primeira Fica vez. É uma tranquilo. coisa bem diferente. Não, vamos nessa. Não, aqui é bem bate-papo mesmo, a ideia é ser, né? Bom, tu conhece aí todo mundo, não tem. É só porque realmente é uma ferramenta nova, né? Que às vezes a gente não tem o domínio, a gente acaba ficando, né? Despertando Mas é, novas emoções. mas é bom novos desafios, né? Isso aí, tá certíssimo. Bom, Juliana, primeiramente, muito obrigada mesmo por ter aceitado o convite, né? Muito especial, uma honra muito grande para mim ter um profissional, né, com tamanha expertise aqui no canal, né, de enologia, porque eu estou trazendo pessoal, o histórico está sendo da viticultura, né? Mas agora o primeiro de enologia, assim, né? Grande mestre está sendo você. Então, espero que seja aí o primeiro, né, que a gente possa abrir com chave de ouro e possa trazer grandes feras aqui no canal também, né? Que a gente possa, né, poder partilhar tanto a viticultura como a enologia, né? Que caminham juntas e, né? Acho muito interessante. Queria te parabenizar, porque são iniciativas desse porte, com essa visão que podem fazer muito pelo vinho brasileiro, até começar pelo nome do canal, tem tudo a ver. Acho que é muito interessante e te parabenizar realmente por essa iniciativa, por essa abertura, essa colocação num patamar tão elevado do vinho brasileiro. Acho que isso é um grande diferencial, pode trazer muito para nós. E, mais importante ainda, botar nós, os profissionais na vitrine, né? Mostrar o que a gente faz, o que a gente tem de diferente, o esforço por trás de um vinho. Acho que isso é muito, muito show. É realmente uma iniciativa muito legal. Ai, obrigada. Para começar, podemos iniciar. Eu acho que vai ter muitas perguntas, muitas colocações. Eu partiria assim, como o tema é assemblagem de vinhos base, né? Eu gostaria Sim. de mostrar alguma coisa, principalmente para quem não é do ramo, não é do setor, só para a gente colocar alguns conceitos e depois poder adentrar um pouco mais especificamente em cada detalhe, em cada particularidade da técnica. Porque é uma coisa muito, muito interessante. Eu acho que nesse ponto realmente é como a natureza, a gente pode trabalhar nela e trazer coisas muito melhores. Então é a mão do homem realmente que faz uma grande diferença, né? Então é o que os franceses dizem de la nature à l'oeuvre, né? Porque realmente da natureza é uma obra de arte. Ou seja, você pega uma coisa bruta e você transforma. De vinhos diferentes você faz um vinho novo. Então é uma coisa muito, muito interessante. Eu acho que e outra coisa mais legal ainda é que não tem nenhum equipamento, não tem um equipamento mais moderno do mundo não consegue fazer isso. E sim a sensibilidade, o tato, a degustação é que pode trazer esse vinho diferente. E eu vou tentar fazer um negócio diferente que vou tentar projetar, vamos ver como é que vai ficar. Minha filha que vai me ajudar com qualquer coisa. Né? Sim, vamos tentar aí, a gente vê se dá certo. Pode ser assim, Carol. Aí depois a gente Claro, vai claro, a para as gente. perguntas. E aí Sim, isso. Aí depois eu vou, sim, depois eu vou encaixando as perguntas, né, no meio, depois. tá, desculpa aí meio atropelar, mas eu acho que é por aí o negócio. Ok, então. Não, fica à vontade. Pode seguir aí conforme o teu planejamento. Beleza. Até mais. Eu vou projetar então. Sim. Vamos ver, o Juliano vai tentar mostrar ali, eu não sei se de repente inclinar a tela, Juliano, um pouquinho do computador, né? Eu acho que aqui, deixa eu ver. Aí. É que ele queria mostrar um pouco o visual, né, pra gente acompanhar. Não sei se vai ficar muito bom, mas aí Tá sim, tu vai aparecendo como é falando que e a tá? gente.
Sim, dá para Tá ver tendo uma o noção aí? texto, tem uma foto de fundo, né? Isso aí. Das, Então, das tem alguma coisa taças, isso. escrita ali, né? Ou seja, o Isso. que é a assemblagem, então? Acho que é uma técnica muito interessante que ela vem sendo trabalhada desde os tempos de Dom Perignon, então é muito, muito tempo, né? Ah, Uhum. eu tô batendo na mesa aqui, desculpa. É, vem sendo trabalhada desde os tempos de Dom Perignon, então ela vem sendo evoluída, talhada, construída desde essa época. E aí muitos podem se perguntar, pô, se assembla o quê? Se assemblam vinhos, se assemblam vinhos diferentes, não se assemblam uvas, não se assemblam espumantes, né? Então isso é muito interessante. Você Uhum. de vários vinhos diferentes conseguir fazer uma coisa nova. É algo que a natureza não pode nos proporcionar. E sim, com a nossa sensibilidade, com o nosso treinamento, com a nossa capacidade de interpretação do que está na taça, poder juntar o que é melhor e fazer com que a gente tenha um ganho, uma melhoria, um vinho novo com a soma dos demais. Não é simplesmente colocar 10 vinhos diferentes, juntá-los, e sim pegar aqueles que realmente têm a ver, que realmente estão em sintonia e agregam, né, um ao outro, se Uhum. harmonizam. Uhum. Sim. Se a gente for buscar algumas analogias, tá vendo? Acho que está bem a projeção, né? Se for buscar algumas Teria que virar, analogias, eu acho, um pouquinho mais a tela, Juliano. Pelo menos para mim tá, não você tá vê, muito aí, nítido. aí fica, Se virar um pouquinho a tela, o monitor, eu acho que fica mais nítido. aí não. De repente são as luzes, né? É, eu acho. Ali pode ser? É, mas também não, para mim, não sei, né? A tua explicação Bom, também. não, também eu É vou que é mais, colocando mais ou menos o que está na é tela, uma só para foto, outra. Uhum. para não aparecer a minha faixa também. Sim, É, vamos lá. Então, se a gente for buscar alguma analogia, pô, é que nem um artista escolhendo as cores para uma obra de arte, né? Então, sim. parece que tem várias cores e no final aparece uma obra-prima. Pô, isso é a criatividade, é tu juntando diferentes cores e depois tu tem uma coisa totalmente diferente. O Uhum. compositor escrevendo uma sinfonia, e aí depois tu tem um baita um recital. Ou Aham. alguém, um florista, que pega diferentes flores rosas e aí tem um buquê determinado, né, que tu não consegue só com uma. Assim, os enólogos casam diferentes vinhos, diferentes variedades, diferentes origens, para transformar em algo único, né, bem superior. Isso que é muito legal. É superior à soma dos demais. É uma harmonia Uhum. única. Né? Para nós termos uma ideia, bom, então o que a gente assembla, né? Que vinhos a gente assembla? Aqui falando um pouco Chandon, né? Aí acho que dá para ver as três variedades, Pinot, Chardonnay e Riesling Itálico. Uhum. Falando um pouco de Chandon, essas três variedades, as principais que a gente trabalha, mas a gente pode perguntar, são as únicas? Claro que não. Tem muitas variedades que andam muito bem para base espumante. Vamos lá, Trebbiano, Sauvignon Blanc, um Viognier, andam perfeito. Mas, claro, estamos trabalhando nesse tripé porque a Chandon trabalha com esse tripé. Então, se nós pegar o Uhum. Pinot Noir, Pinot Noir é uma variedade muito recente, digamos, na Serra Gaúcha. Tem seus 20 e poucos anos e está se adaptando muito bem, está dando excelentes resultados. E ela é responsável por quê? Pela estrutura do assemblage. Então, quando tu coloca na boca, tu dá Uhum. potência, tu dá corpo. Então, é muito interessante. Se nós compararmos com as outras duas, é que guarda mais acidez. Então, ela é uma variedade que tem muita potência em boca. Então, se nós pensarmos em malolactica, normalmente o Pinot Noir vai sofrer malolactica se compararmos com o Riesling Itálico. E tem a questão também da possibilidade, por exemplo, de diferentes origens, um terroir diferente. Aí a gente tem uvas de encruzilhada, tem uvas da Serra Gaúcha. Então aqui, Serra Gaúcha, basicamente, parece um vinho, realmente é um blanc de noir, um vinho branco de uvas tintas. Já em encruzilhada dá um perfil mais de um vinho branco, parece um blanc de blanc, mais um vinho branco de uvas brancas, né? Então, isso, claro, isso de uma maneira bem geral, depende muito do ano. A gente, às vezes, nós seres humanos, né, para entender, a gente coloca tudo dentro de um pacote para ficar mais fácil. Mas isso estou mandando de uma maneira bem geral. Isso tem Sim. muito efeito de ano, tem muito efeito de várias coisas. Bom, o Chardonnay é uma variedade bem mais adaptada, aí tem mais de
40 anos de história, né? Então, se conhece muito bem a parte de manejo na campo. O pessoal de viticultura pegou muito bem o pessoal da empresa. E hoje ela é uma variedade hiper versátil, né? Ela te dá muito, o palete de aromas é muito grande, amplo, então tu pode trabalhar com ela muito, muito interessante. Se a gente vai caracterizá-la assim, de uma maneira bem ampla, frutas brancas, tem aromas de frutas cozidas, caramelizadas, de mel, e em boca aquele volume extremamente grande, guarda bastante acidez, é muito interessante. E o Riesling Itálico é uma variedade que está no coração, está no DNA da Chandon. Por quê? Porque desde o primeiro assemblagem tinha Riesling Itálico, então já aí são mais de 40 anos. E na Serra Gaúcha tem mais de 100 anos, então ela está hiper adaptada. E sempre frutas cítricas, bastante floral. Na boca dá um ataque bem interessante, responsável pela primeira acidez. E é uma peça única pensando em assemblagem. É mais frescor, assim, o Riesling seria. Frescor, leveza, bastante, às vezes, dependendo do ano, dá bastante estrutura também, que não é uma característica comum, mas dependendo do ano pode aparecer. E uma coisa bem legal, que a gente vai ver agora, essa tela, eu acho que dá para entender para quem não tem ideia de vinícola, de cantina, não conhece. Aqui tu tem um xerox, digamos, do que tu tem na adega. Então, é disso que é o trabalho da assemblagem. Então, nós vamos ter que avaliar esses vinhos que estão em estoque e dar um destino para eles. Que legal. Lógico, nós não vamos conseguir pegar todos esses vinhos para fazer. Então, a ideia é, quando eles estão no seu melhor momento, onde eles estão, que a gente acredita que eles estão passando tudo que eles podem, é que nós vamos selecioná-los para começar a trabalhar. E aí entra as fases do assemblagem, ou seja, vamos trabalhar com vinhos do ano e com vinhos reserva. E aí a grande sacada, né, que eu considero da assemblagem, porque um vinho que evolui, ele te dá outros elementos, ele te passa outras coisas que você ganha com isso. Então, isso é um ganho enorme, que tu não tem como, às vezes, um vinho, se ele é o vinho do ano, ele não consegue evoluir tudo, ele não consegue expressar tudo que ele poderia. E tu deixando ele mais anos e tendo essa possibilidade de usar ele no momento certo, tu vai dar complexidade, tu vai dar estrutura, tu vai dar um diferencial para o teu assemblagem. Então, isso é muito interessante. Tá conseguindo, dando para acompanhar? Legal? Estou falando muito rápido. Sim. Tá. Mais um pouquinho. Ali cada um seria um tanque, Juliano? Cada quadradinho, retângulo desses, colorido, é um tanque, uma pileta diferente. Tá. De uma variedade e de uma safra e origem. Às vezes a origem nem sempre a gente consegue separar, mas de uma safra e de uma variedade diferente. Então a gente vai acompanhando muitas degustações antes de entrar no assemblagem para ter a segurança que esse vinho está no momento ideal. E a gente está aproveitando tudo que ele pode nos passar, nem muito precoce, nem muito tardio. Isso é muito importante. Então, a gente vai conseguindo acompanhar, ou seja, tendo o histórico da evolução desse vinho. Né? Então, porque se um vinho, por exemplo, nesse momento agora, um vinho aí de 3, 4 meses, são vinhos extremamente jovens. Né? Às vezes, uns com um potencial enorme, e aí, vou usar agora. Não, eu vou guardar ele. Você até compromete, né? Você compromete o... É uma segurança que te dá, né? Tu tem outros lá, reserva, que tu pode usar. Tu tem vinhos da safra que já evoluíram muito bem. Então, isso é muito interessante. Tu poder contar com essa ferramenta, com essa disponibilidade. E aí também, claro, dependendo da safra, do perfil da safra, você vai fazer mais ou menos malolática. Então, tu vai ter vinhos com outras características, né? Vinhos já com um perfil aromático totalmente diferente. Algo que eu estava me esquecendo de falar, que eu acho importante, é a questão de sempre degustar e não degustar sozinho. Né? Até porque a opinião do outro
ou até a Grazi está aí acompanhando também, né? A Grazi faz parte Sim, graças. do corpo de degustação, da equipe de degustação. Eu, Felipe, a Grazi e o Eugênio, né? Basicamente, hoje em Uhum. dia. E então é muito interessante ter a opinião de um outro, porque senão fica. Eu já conheci alguns chefes de cave da Champagne que decidiam tudo sozinho, né? Então fica extremamente uma responsabilidade enorme, né? Porque dessa forma que tu mantém o estilo do teu produto, né? Porque a técnica do assemblagem permite manter o estilo único e perpetuá-lo no tempo, ao longo do tempo. E sozinho, às vezes, tu não tem essa tu não consegue realmente, com discussão, eu estou percebendo isso, estou percebendo aquilo. É muito mais enriquecedor trabalhar em equipe nesse caso e decidir decisão de equipe, não decisão de uma pessoa só. Uhum. Se a gente puder dividir assim as etapas de assemblagem, né, a gente pode definir assim: tem a degustação de todos os lotes, né? Então todos esses vinhos que a gente estava vendo na tela ali, a gente degusta eles e procura dizer assim, ó, eu acho que esse vinho deve ser usado ou acho que esse vinho deve ser guardado. Guardado por quê? Porque eu acredito que ele vai evoluir, vai melhorar. Não, eu acho que ele deve ser usado, por quê? Porque ele está no seu máximo. Mais do que isso, ele não vai evoluir. Ou ele já atingiu o seu ápice. Então eu vou usar ele agora. Uhum. Vou testá-lo agora. Então é a fase que a gente chama de seleção dos lotes que vão participar do assemblagem. E aí a gente começa o quê? Tendo os lotes selecionados aí por toda a equipe, frisando novamente, vai para concepção das propostas, que é essa fase que está aí. A gente simula um movimento grande na adega. Só que Uhum. aí entra um pouco da brasilidade que a gente está falando aqui, né? Essa técnica a gente meio que, porque numa assemblagem de Brut, por exemplo, pensando em Brut, essas três variedades entram bastante no Brut, a gente vai pensar assim, pô, 20, 25 vinhos diferentes, vocês assemblam ele, vocês provam e vocês acham a diferença. Realmente, quando eu comecei a trabalhar, era dessa forma e era muito complicado, extremamente complicado. Então, como é que a gente fazia? Pô, mudava um vinho 25 e a gente, pô, tem que ser meio fera, né? A gente já não é mais ser humano, a gente já está em outra classe para Uhum. conseguir perceber uma diferençazinha de 1, 2, 3% e dizer assim, não, essa proposta de assemblagem é melhor que a outra. Por quê? Porque está aparecendo, deixa eu botar de volta aqui, porque está aparecendo melhor aquele vinho fora, ele ficando fora fica melhor. Não, aí a gente começou uma outra concepção. Então, se entram 20, 25 vinhos diferentes, a gente começou a dividir esses 20, 25 vinhos diferentes em pré-assemblagem Pinot Noir, pré-assemblagem Chardonnay, pré-assemblagem Riesling Itálico e pré-assemblagem reserva. Então, na verdade, o grau de liberdade diminui bastante. E a gente percebe exatamente o efeito de cada pileta, cada tanque dentro daquele pré-assemblagem. Então, quando a gente está seguro, escolheu bem o pré-assemblagem, a gente passa a começar a misturar esses pré-assemblagens, a assemblar esses pré-assemblagens. Então, a gente faz um pré-assemblagem novo, o pré-assemblagem Pinot, Chardonnay e Riesling num pré-assemblagem novo e o pré-assemblagem de reserva. A gente vai juntando eles. É como construir uma casa, edificar uma casa e a gente não começa lá pelo telhado. A gente tem Sim, essa os base, alicerces, né? Uhum. ajuda bastante. Uhum. Então, ficou muito mais fácil tomar a decisão, porque é uma questão, pô, tu tem 130, 140, às vezes 100 vinhos à disposição. Tu tem que pescar aí os 20 que estão, os 25 que estão no seu auge e juntar eles da melhor forma. Qual a proporção que eles vão entrar da melhor forma? Então, essa foi uma maneira que a gente conseguiu facilitar e melhorar a tomar a decisão. E dizer Uhum. assim que passou a tomar a decisão era normalmente a gente demora o primeiro assemblagem do ano, da metade do ano, demora 60 dias fácil entre a degustação, a seleção dos lotes, a preparação das propostas e a finalização e a tomar a decisão. Então, hoje a gente consegue trabalhar com mais segurança e em 40 dias a gente consegue definir, porque a etapa de Uhum. seleção dos lotes é bastante demorada e tu degusta aí bem 20 vinhos diferentes por dia, não dá mais do que isso. A gente não degusta só uma vez, a gente degusta 2 vezes para poder estar seguro disso. Uhum. Deixa eu só inverter novamente aqui. Vamos lá.
Aí vai. Opa, valeu. Tá bom aí? Uhum. Tá, Ó, a tá dando colônia para vai. ver bem. Uhum. A colônia vai. Então, a fase de decisão aqui está mostrando, na fase de decisão, de tomar a decisão, entra mais um membro da equipe, que é o que está no meio, o François. Isso, uhum. Ele faz a parte de comunicação de vinhos no Brasil, o Felipe, eu, aí a Grazi e a Eugênio também, que não estão no momento na foto. A foto está desatualizada. Uhum. E, e aqui é o momento, a gente faz uma degustação de preferência, né? A degustação de preferência demora bastante, né? Ah, eu prefiro isso, isso tem mais o perfil do Brut, vai manter o nosso estilo, vai perpetuar esse estilo do Brut que a gente tem. Ou não mantém, ou eu não quero. Ah, eu preferia a 1 do que a 2, mas eu não estou convicto, acho que tem que mudar alguma coisa, vai para outro dia. Então, essa fase aí demora no mínimo, normalmente tem umas 20 a 30 propostas que se fazem ao todo. Se a gente colocar os Nossa. pré-assemblagens, daí vai a 30 pelo menos. Aí tendo a definição, aprovação da proposta, né? E normalmente isso que é o mais interessante, essa finaleira às vezes, né? O Uhum. resultado do assemblagem é sempre melhor na prática do que fica na garrafa, do que essa proposta na garrafa. E nós tínhamos uma curiosidade, uma coisa bem interessante. Na época, a gente tinha na época que eu não sei, tinha um colega que participava, a gente sempre deixa uma amostra que é testemunha, né? Então, essa Uhum. amostra testemunha, que é o assemblagem antigo. E ele sempre preferia, isso eu sempre gosto de contar porque era bem interessante. Ele sempre preferia uma testemunha. Uma testemunha não tem mais. A testemunha está acabando, né? Então, tu faz um projeto, eu vou precisar para atender os 6 meses ou os 7 meses do ano, eu vou precisar de 500, 600, 700 mil litros. Então, tu faz mais ou menos o teu trabalho em cima disso para selecionar os vinhos. E ele sempre preferia a testemunha. Digo, a testemunha vai acabar. Só que tu tem que botar que essa testemunha é de 6 meses atrás. Então, se tu botar 6 meses para frente, provavelmente isso vai evoluir, vai chegar muito próximo. E era bem interessante, bem engraçado. E só para Uhum. finalizar, então, essa parte, a última fotinho aqui. Depois continuamos conversando. Uhum. A assemblagem, então, no final, isso é muito interessante, não existe uma porcentagem de cada variedade, é mais ou menos entre 1/3 para cada um, mais ou menos 5%. Então, pode ser com Chardonnay entre, o total do Chardonnay das 3 safras entre com 25, no outro ano entre com 35 ou com 40. Claro que vai depender da disponibilidade dos vinhos que você tem e do perfil que esse vinho te dá, ou seja, para te manter o estilo. Então não é uma Uhum. coisa assim, uma regra, tem que ter tantos por cento. É por isso que tem que, Sim. mais ou menos, inicialmente ter uma ideia do que nós temos e depois é o que fica melhor mesmo na taça. Uhum. Basicamente é isso, é uma técnica, claro que é muito mais interessante, a gente partiria agora para degustar os vinhos, ia ser bem mais interessante, mas acho que dá para ter uma noção do que se faz dessa forma. Sim, Juliana, para o pessoal que não está habituado, né, a degustar um vinho base, que o vinho base para espumante ele tem características diferentes, né, de um vinho pronto aí, né, ou do espumante pronto, né? O que que você poderia falar assim, descrever um pouquinho, né? O que que vocês buscam de características desejáveis num vinho base? Perfeito, muito pertinente a pergunta. É assim, é bem por aí. Um vinho base tem uma característica totalmente diferente de um vinho tranquilo que vai para a garrafa. Um vinho base, por exemplo, tem um nível mais baixo que um vinho tranquilo. Outra questão importante é a questão do pH. São sempre pHs mais baixos, né? Porque aí tu tem uma assemblagem que tu tem menos malolástica te eleva um pouco o pH, e tu tem normalmente em 13,05 a 13,25, e um vinho tranquilo é 13,25 a 13,40, 13,45. Uhum. Outra coisa, a questão de vinificação, entraríamos em outra área, né? Mas um perfil
aromas muito mais finos, não aromas tão exuberantes, né? Porque uma segunda fermentação ela te exalta esses aromas, então tem que ter zero de Ela defeito, potencializa. né? Então, uma extração o menor possível de polifenol, porque o polifenol ele é um pouco inimigo de questão de evolução dos vinhos, né? Ele te deixa evoluir muito rápido, te leva bastante aroma, então tem que ter uma prensagem totalmente especial, né? Para isso. E, claro, a questão dos aromas que eu comentei por cima tem que ser uma coisa muito mais leve para facilitar isso. Uhum. Então, basicamente, em linhas gerais, seriam essas diferenças de tu pensar num vinho base e num vinho tranquilo, que é perfil totalmente diferente e sempre pensando na segunda fermentação, porque depois que fez a segunda fermentação não tem mais muito o que fazer, né? Então, tu tem que ter o vinho base perfeito para não ajeitar a posterior. Tem que escolher muito bem o que tu vai colocar em tomate espuma. Uhum. A gente tinha, eu abri uma caixinha de perguntas, né, ali na enquete ali anterior, né, e o pessoal Certo? mandou algumas perguntinhas, e uma das perguntas foi sobre, né, e o porquê do corte, né, das variedades utilizadas para a elaboração de champanhe e do cava. Então, tu, tu, tu chutaria assim, tu saberia dizer assim, de repente, né, do champanhe, né, a gente basicamente seriam as mesmas variedades aí, né, tirando o Riesling, né? Mas o cava que usam variedades já diferentes, né, espanholas, mas de repente, se quiser complementar alguma característica, né, ou algo também né, que tenha no champanhe, aí que a gente no Brasil a gente busque outras características de acordo com o consumidor brasileiro, também acho interessante, né? Para nós diferenciar basicamente o cava do champanhe, né, acho que é bem interessante, né? Vamos lá. A questão do champanhe é as três variedades clássicas, Pinot Noir, Pinot Meunier e Chardonnay. Uhum, Em perfil de vinhos, eles trabalham bastante com vinhos reserva, né? Até nós temos uma viagem em 2010, inclusive o Lércio está aí, tô vendo que ele está junto, tá na live. A gente fez uma viagem em 2010 para conhecer o cava, a gente conheceu o cava e junto com o champanhe. E uhum, basicamente o que nos surpreendeu, além de usar as variedades tradicionais do cava, charrelo, parejada e macabeu, eles estão começando uhum. a introduzir bastante Pinot Noir. Acho que tem muito Ah, potencial a Xarelo. A Xarelo é impressionante, é muito interessante o Xarelo. Já a parejada, acho que eles já começam a colocar um pouco de Chardonnay para ficar um pouco mais clássico. E eles têm uma técnica de elaboração, não posso dizer isso com toda a propriedade, né? Mas o que podemos perceber é que eles assemblam mais vinhos do ano e não tem tantos vinhos reserva. Então é um processo um pouquinho diferente. A champanhe, pô, dependendo das casas, tem vinhos muito mais com muito mais tempo de adega, de vinícola, de maison. Então isso acaba sendo um diferencial muito grande e dessas três variedades, né? Então, pô, tu uhum, pensa num Pinot Noir, tem casa de champanhe que tem Pinot Noir de mais de 20 anos, 15 anos. é. Então, quer dizer, claro que isso vai entrar um pouquinho, mas com certeza não é só essa a diferença. Além de fazer... claro que a região é totalmente diferente. Só um minutinho. Uhum, Tá ligado a TV lá? Tá tirando... Tá caindo aqui. Desculpa aí. Então, o que acontece? Não guardam tanta acidez quanto na champanhe. Os pHs não são tão uhum. baixos. Então, pô, a champanhe também está aquecendo. O aquecimento global Sim. em todo o mundo, todos os lados. Então, estão tendo pHs mais altos, mas mesmo assim bastante baixos ainda, em comparação. Então, isso acaba sendo diferente, além dessas variedades e da maneira de encarar os assemblagens. Acho que basicamente são Uhum, essas as diferenças. E, logicamente, sim. por se tratar de método tradicional, de fazer método tradicional, trabalho mais com 100%. Não que a champanhe faça isso, mas o cava
acaba optando por fazer ter mais segurança microbiológica, acaba fazendo amalagem em tudo. Então, isso acaba sendo uma coisa totalmente diferente. Uhum. Mas eles estão introduzindo, hoje eu não sabia dizer, tem Sim. uma informação mais... Acho que travou. Juliana, caiu. Tem que. Juliano, aí se puder mandar de novo a solicitação. Só um minutinho, pessoal. Deu problema na conexão. Quiserem mandar as perguntinhas, aproveitarem aí. Aqui. Tá conectando. Pronto. Tinha travado? Oi? Pronto, Não sei o que agora foi. aconteceu aí, concluiu a apresentação. Já falou demais, deu para a bola. Não, acho que sim. Uma coisa, Juliano, eu sei que não é sobre a questão da assemblagem, né? Mas como eu tinha pontuado ali a questão do perfil do espumante para o consumidor brasileiro, a Shandong, né, ela trabalha com diferentes produtos em cada país, né, que ela tem sede, né? Sim, No caso, não é o mesmo Shandong Brasil, Chile, Argentina, né? São diferentes no caso, né? são diferentes, ou seja, tem a, a parte técnica muito entrosada, mas acaba aparecendo muito o perfil da região e o que aparece nos vinhos, né? Então, isso não tem como, tem que se adaptar à região que a gente está inserido, né? Isso não tem nem dúvida. Uhum, uhum, Acho que isso sim. é muito importante. Se trabalha com as variedades, logicamente, procura-se ingressar, sempre se tem Pinot Noir e Chardonnay, mas algumas variedades regionais, variedades que se dão bem no país, se utilizam tranquilamente, sem problema Uhum. nenhum. Perfeito. E aquela coisa, tem bastante liberdade para fazer o melhor espumante possível da expressar daquela região que se está trabalhando. Não é a obrigação de fazer alguma coisa parecida com tem na Champagne. Não tem nada a ver com isso. Não Uhum, procuramos imitar de maneira alguma isso. Até porque nós fizemos método Charmat. Então, daí já sim, tem uma grande sim. diferença. Uhum. Bom, posso ler umas perguntas, Juliana, aqui, então, pro Pode? pessoal? Vamos lá? Sim. O Joel perguntou, né, Juliano, quais os principais desafios na prensagem das uvas para não termos extração de polifenóis em bases? Uhum. Boa pergunta. Basicamente, a prensagem é uma arte também, né? Ou seja, eu sempre digo assim, depois de uma bela uva, de uma melhor uva possível, não adianta a gente ter a melhor uva se a gente não sabe prensar. Porque é o seguinte, se a gente puder dividir a uva em três fases, em três áreas, em três regiões, a gente vai ter uma área central, que é onde tem maior concentração de açúcares e ácidos. Não, perdão, a área intermediária da uva, e a área central ela vai ser menos rica em ácidos e mais rica em polifenóis. E a área perto, a região perto da casca da uva, ela é mais rica em polifenóis e menos ácidos. Então a arte está em o quê? A estratégia, a melhor prensagem possível é extrair essa parte intermediária. Como que se faz isso?
ou seja, separar essa parte intermediária. Se chama fracionar a prensagem. Então, como é que se extrai isso? É simular o aperto do indicador e o polegar numa baga de uva. Vai sair essa que sai primeiro, essa zona intermediária. Então, nós vamos fazer uma prensagem o mais sensível possível para poder extrair só isso. E quando começar a extrair esse mosto mais próximo das sementes e próximo da casca, separá-los e trabalhar ele de uma forma diferente. Então, numa linha geral, assim, prensagens com pressões baixas, até em bar 0,8 quilos por centímetro quadrado, já rotações as menores possíveis e conseguir dentro desses ciclos extrair já essa zona intermediária e deixar essa zona mais próxima da casca e próxima da semente para extrair com som tá muito mais, entre aspas, preso, então tu precisa de mais pressões, precisa de mais voltas para um segundo tempo de prensagem. Então, basicamente pressões baixas, poucas rotações, os esmigalhamentos, né? Isso é basicamente a receita. Claro que aí tem o efeito varietal, mas tu no meio de uma safra conseguir dizer assim, pô, eu vou mudar essa prensagem de um Pinot para um Chardonnay, e principalmente a questão do Pinot. O Pinot é mais sensível ainda, porque tu já com 55% de, por exemplo, botou 10 mil quilos, tu extrai 5.500 lá, 5.500 litros, já começa a aparecer bastante cor, né? Ela já libera bastante cor. E isso tem muito efeito safra também, depende de como vem a uva. Então, esse é um cuidado primordial na elaboração de bons espumantes. De bons vinhos base, perdão. Não sei se eu respondo a questão, mas o que eu tenho para dizer sobre isso é basicamente esse conceito. Pressões baixas e menor número possível de rotações. 2, 3, máximo 4 rotações. Uma rotação a cada final de ciclo e o máximo já voltar a prensar. O Baiano havia perguntado o que você acha sobre utilizar a Cabernet Sauvignon para fazer vinho base. Eu vou ser bem sincero. Sim, aqui é sinceridade. Eu acho que e não falando, eu nunca elaborei um base espumante com Cabernet Sauvignon. Não sei se para um base rosé alguma porcentagem. Agora para um base branco não. Base branco não. Questão de pH, de acidez, questão de amargor, questão de pirazinas. Isso vai aparecer. Depois do teu base vai ter que usar muito carvão. Quer dizer, tu vai desnaturar bastante o mosto para poder trabalhar. Então, eu assim, não condeno, mas eu não usaria no meus se eu tivesse uma empresa de espumante, eu não compraria uva Cabernet para elaborar bases espumantes. Tem muita oferta de uva boa para isso. Teria mais alguma variedade assim também, Juliano, que tu diria assim que essa também não trabalharia? Eu acho que a maioria das tintas, não, tirando para vinhos rosé, né? Bases rosé. Eu estou falando em bases brancos. A maioria das tintas, tirando o Pinot Noir, não tem muito esse perfil, né? De uma maneira bem geral. Então, basicamente isso. São para elaborar mas aí para base rosé, você acha que não teria problema o Cabernet? Também é problemático. Se puder evitar, melhor, né? Eu acho que é um outro uso, se plantou para uma outra finalidade. Não se pensa quando se planta isso para utilizar como base espumante. Para uva, para base espumante. Sim. Certo. Eu sou um pouco tradicional nesse aspecto. Que não são aromas desejáveis, né, ali para... E até, sim, né, tem que ser um vinho mais neutro, né, até pro espumante, né? O Douglas havia perguntado como manter a estabilidade da cor do espumante rosé. Boa pergunta. Se souber, me passa também. Na verdade é o seguinte,
a gente não trabalha, a gente trabalha a questão do espumante rosé, a gente faz uma assemblagem de uva de tinto com branco, né? Então, há uma evolução natural da cor, e isso tu pode usar algumas técnicas para tentar evitar a degradação da antocianina, né? Mas nem sempre é uma coisa que dá muito resultado. Pela experiência que eu tenho, não sou especialista nessa parte aí, não, a gente segue muito a cor, a gente faz ensaios de laboratório para saber como é que essa cor vai evoluir. Tem outra coisa que é muito difícil saber como é que vai ser a cor resultante, porque a levedura ela trabalha como uma espécie de clarificante, ela te leva bastante pigmento para decanta muito pigmento, ou seja, se for na garrafa vai levar para a garrafa, se for no tanque vai levar para o fundo do tanque. Então tem que acompanhar muito bem essa cor para não ter surpresas, né? E tem muita cor, vamos dizer assim, entre aspas, escondidas com a questão do SO2. Então, dependendo do nível do SO2 que tu tem, botou em tomada de espuma, aparece muita cor e tu até te surpreende. Então, tem que ter né? É lógico que quando você faz um base rosé pelo método tradicional, com sangria, né? Uma maceração curta, tu tem variações muito maiores, né? Mas eu vejo assim, ó, eu tenho uma experiência, consumidor brasileiro, dos que eu conheço, é o mais sensível que existe à cor. Então, é um problema muito sério, porque eu já cansei até, passo um pouco do dia a dia aqui, de as pessoas, pô, uma cor tá diferente, sim, mas como tá diferente? O que tá diferente? Ah, porque tá mais escuro, porque tá mais amarelo, porque tá mais laranja, porque não sei. Mas como isso? Onde tu viu? Ah, numa festa. Ah, tá bem na festa. Sim, porque a gente mexe pelo espectrofotómetro e o cara numa festa com uma taça, não é bem assim, né? Não é tão fácil assim. E eu acho que tu tem uma faixa de cor que é aceitável. Tu não pode estar sempre muito no vermelho ou sempre muito no... Tu vai ter que ter um equilíbrio. Então, é importante naturalmente ter essa evolução da cor, mas uma coisa não muito pesada. Ou seja, tu cair muito pro laranja, claro que vai ficar totalmente... Tu não vai ter aquele produto não vai ter a atratividade que normalmente teria. Então é um aspecto importantíssimo a se cuidar. Não tem, eu não saberia responder assim com precisão o que tem que cuidar, mas vinhos estáveis, se tu for fazer o casamento entre um tinto termo, aí é outra coisa também, né? Tem a questão do tanino, quanto tanino tem, né? Então, por isso, a gente usa um pouco de termo para isso. A termo te extrai menos taninos. Usa vinho já que a estabilidade da cor desse tinto já tem evoluído bem. Então, tu consegue ter uma previsibilidade maior do que pode acontecer durante a tomada de espuma e a posteriori, quando tu deixa em contato com as borras ou após o engarrafamento também, né? E acompanhando e aprendendo, mas uma resposta assim, faz isso que dá tal resultado, isso não saberia dizer. Sim. Sim, Uma... precisa ser pesquisado, aí precisa mais a fundo. E não sei se já tem essa resposta, né? Na verdade, acho que não, né? Acho que não. Acho que não. Assim, tão precisa não existe. Vai depender sempre do que você tem à tua disposição, né? Aí entra em jogo um monte de variáveis, parâmetros, principalmente a questão do pH, né? Da origem dessa tua uva tinta, né? Que ela tem lá dentro, né? Que tipo de antocianina está lá dentro. E aí a questão, qual é o equilíbrio entre essas antocianinas, malvidina, delfinidina, sei lá o quê. Então, é bem complicado. Não é uma ciência, não é uma coisa exata, fácil de manejar e de dizer, vai por aqui que é esse o caminho. É ir aprendendo com o que se tem e tendo vinhos limpos, vinhos já bem um pouquinho evoluídos, que tu conhece um pouco o histórico, tu já tem um histórico de como foi essa evolução para poder botar esse aprendizado. Mais diminuir as variáveis ali do que, né? Mais diminuindo os riscos, né? Prevenindo do que realmente depois algo
né, para consertar. É isso aí. O Munhoz perguntou, Juliano, mesmo com um grande trabalho de assemblagem, vocês observam uma heterogeneidade dos lotes após tomada de espuma, pensando em manter o estilo? Normalmente, o que eu... o que a gente faz com a assemblagem é sempre evoluindo para melhor, ou seja, ano após ano, ou seja, a gente melhora na parte vitícola, a gente melhora na parte vinícola e a gente melhora como profissionais ao degustar. Então a gente consegue aprender e o que a gente percebe, eu pelo menos percebo, é que os vinhos finalizados, os espumantes que estão na garrafa, eles vêm se mantendo no padrão e melhorando a cada ano. Ou seja, melhoras muito pontuais e pouco, digamos assim, muito difíceis de serem perceptíveis. Mas a gente vê sempre um leve crescimento. E isso é muito interessante. Então, com o passar do tempo, e a gente tem à disposição vinhos cada vez... Pô, vamos pegar essas 4 últimas safras. Foram 4 safras perfeitas, né? Então, a questão do assemblagem, outra coisa que eu acabei até esquecendo de comentar, é justamente para evitar esses efeitos safra. Ter uma excelente safra e ter uma safra não tão interessante. Então, tu consegue jogar com isso. E ao longo desses anos, a gente percebe que os espumantes estão se mantendo muito bem, tendo um potencial de guarda em garrafa maior ainda. Ou seja, tu toma um espumante com 4 meses, 6 meses, 8 meses, 15 meses, 20 meses de garrafa, ele se comporta perfeitamente, falando aqui no caso do Brut. E então, essa faixa de auge, ela está aumentando, o que é muito interessante, pensando em vídeo de partilheira, pensando como que o consumidor vai manter essa garrafa, às vezes, em casa, né? Com todas, às vezes, os aprendizados que se tem não tão corretos, né? Quanto mais velho, melhor, que aplica para tudo, né? Então, isso é uma coisa a ser considerada. Então, eu não vejo uma grande variação, eu acho que está sempre muito próximo dos assemblagens, né? E a gente consegue manejar, trabalhar isso muito bem ao longo dos anos. Ciência Enológica perguntou: há processos tecnológicos específicos aplicados visando uma maior guarda do vinho para posterior assemblagem? Opa, vamos lá. Processos tecnológicos. Basicamente, eu acho que um ponto que eu já até comentei, um ponto central nisso, visando a longevidade dos vinhos, é a questão da prensagem. Falando em vinho base para espumante, não estamos falando em vinho no geral aqui. Sim. Pensando em vinho base para espumante, uma prensagem com muito critério e levando em considerações aquelas variáveis que eu ressaltei, nós temos uma longevidade muito maior desse vinho. Então, às vezes, um vinho, você se espanta, porque você acabou guardando ele 2, 3, às vezes até 4 anos acaba tendo vinho. Agora nós temos vinho safra 2017 na adega. E eles estão em perfeitas condições. Então, isso com certeza vem da uva, mas também é dos processos que foram colocados para a extração desse mosto e como foi vinificado e como ele foi guardado. Então, temperaturas não tão altas de guarda, ou seja, mais próximo dos 15, ou seja, a temperatura tem um efeito muito grande, e quem gosta de química sabe, né? Gosta de química aí, que a cada grauzinho de temperatura o negócio muda bastante. Então, temperaturas mais baixas, eles se conservam mais e por mais tempo, e as reações que ocorrem são mais lentas, então acaba tendo uma longevidade maior. Mas não especificamente um processo que guarda isso. Eu vi também ali que o pessoal viu uma pergunta, eu consegui ler uma pergunta, hein? Tá bom. A respeito da hiperoxigenação. A gente há uma hiperoxigenação, falando em técnicas, né, para mostos que a gente pensa assim, mostos prensa de Pinot Noir, é uma técnica perfeita, a gente usa há muito tempo, sei lá, mais de 15, 20 anos, fácil, 18 anos. E ela dá resultados perfeitos. Em que ela consiste? Como está muito carregado de matéria corante, a gente consegue oxidar toda essa matéria corante no mosto.
o que é muito mais interessante do que oxidar ela a posteriori. Então, você já prepara esse mosto. Claro que o perfil aromático do vinho é outro. Por quê? Porque você tem mais um perfil de ésteres do que um perfil que vem com outros aromas. E uma coisa muito interessante, visando em longevidade, esses vinhos que foram submetidos nos casos dos prensas de Pinot Noir, que foram submetidos à hiperautinação, eles têm uma longevidade maior. Então, eles aguentam evoluir mais justamente por quê? Porque tu está tirando toda essa matéria corante que capta muito oxigênio do meio e se evoluiria acabando mudando o aspecto sensorial em sobremaneira também. Uhum. Falando ali do mosto prensa, então, né, vou aproveitar o gancho. O Joel tinha perguntado até quantos por cento vocês consideram mosto flor e mosto prensa. Perfeito. Nós não temos basicamente assim, para uvas brancas, de forma bem geral, né? Uvas brancas, Chardonnay, vamos botar Chardonnay e Riesling, 60%, ou seja, 10.000, 6.000 litros. E para o Pinot Noir, como eu já tinha comentado, que não dá para exagerar um pouco na prensagem, tu vai um pouquinho mais longe, tu já começa a extrair bastante cor. E aí depois, para regular essa cor, fica meio complicado, 55%. Então, 5.500 litros e 10.000 quilos. Uhum. Em alguns lotes especiais de brancas, por exemplo, vamos pensar no Excellence, aí pensando em uva nossa, que tem um potencial maior, a gente pode pensar também em 55. Mas o normal, o geral, é 60 para brancas e 55 para tintas. Essa questão aí, outra coisa muito interessante, que às vezes a gente se apavora e tal, a questão do uso do carvão é muito interessante para nós técnicos, né? A gente tem que usar com muita parcimonia, né? E, às vezes, outra coisa que o consumidor fica apavorado. Tem qualquer coisinha de um pouquinho de cobre, um tonzinho, um pouquinho, ele já começa a criticar. Então, tem que ajustar muito bem a cor do branco também quando tem uva Pinot Noir fazendo parte do corte. Eles são muito sensíveis, muito sensíveis. Então, tem que ter um cuidado especial nisso aí para não ter surpresas no futuro. E é um tomzinho de cobre, assim, é uma coisa até interessante, que na champanhe não tem problema nenhum, mas aqui no Brasil o negócio é O pessoal reclama. mais rígido a separação. Não sei se eu respondo aí pro Joel. Sim. O Paulo Giacomin perguntou se você pode falar um pouco sobre os cuidados de proteção contra oxidações, desde a prensagem até o engarrafamento. Boa pergunta também. Em linhas gerais, assim, a gente não se preocupa muito com o mosto, né? O mosto é bastante à vontade. Muitas vezes a gente faz vinificação sem SO2, sem adição de SO2, né? Pensando em safras como a desse ano aqui, tranquilamente poderia trabalhar sem SO2 na vinificação, né? Na extração de mostos e por aí vai. A questão do SO2 olha, quanto mais eu trabalho nisso, às vezes menos eu entendo, mas a gente está procurando assim, porque eu vejo assim, o SO2 é como se fosse um muro, né? Principalmente na questão da utilização de vinhos para assemblagem. Se tu te passar um pouco no SO2, que aí tu conservaria melhor com respeito à questão da oxidação, com o efeito do oxigênio, tu te passa na questão da análise sensorial. Por quê? Porque o vinho fica fechado. Às vezes, quando ele está um pouquinho a mais, está reduzido, mas só um pouquinho acima do ideal, ele fica fechado. E aí você não está um vinho disponível para ter a assemblagem. Então, é uma coisa assim que tu tem que cuidar muito bem como regular isso para não te passar e poder ter o vinho disponível quando ele está no seu auge. Outra coisa interessante é que tu tem que jogar nisso a questão da malolática, principalmente nessas casas onde tu tem alguns vinhos são maloláticos e os demais não. Então, tu tomou a decisão de fazer a malolática naqueles que tu achava que precisavam de uma malolática para ele ficar mais equilibrado a nível gustativo e você quer evitar nos outros. Então, para ti não te passar, tu acaba trabalhando um pouco mais com essa dose. Então, tem que ter muito cuidado. Mas a questão de evitar oxidações é basicamente essa. Trabalhar com essa... Não se preocupar muito com o mosto, preocupar muito pouco com o mosto. Aí sim, a partir do vinho, ter os cuidados normais, uma boa limpeza,
fermentação alcoólica ou A gente, eventualmente a gente fermentação. vai cair, Juliano. Só para te Tá? avisar que vai cair